convite à oração silenciosa que está no Salmo 46, de 1 a 3, e vamos fazer essa leitura em conjunto, todos nós. Todo mundo achou? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Portanto, não teremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as guardas esquartejem a sua fúria, os montes se estremeçam. Vamos ouvir agora o nosso prelúdio e aproveitar este momento. A igreja pode sentar. Aproveitar esse momento do pós-lúdio para que a gente acalme um pouco mais o nosso coração, que a gente venha, pega trânsito, pega ônibus, sai correndo, às vezes está em cima da hora. E esse é um momento, durante o pós-lúdio, que a gente entre em uma comunhão maior com Deus, em silêncio, fiquem calmos e aproveitem o cântico que vai ser feito. Podemos ouvir. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarra a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma acredite, me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar. O tempo não pode apagar as muitas águas para levar o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir.
se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aqui na minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aqui na minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. O crédito à nossa irmã Cristiane, que interpretou muito bem esse hino. E interessante que eu não conhecia a letra, mas a gente prestando atenção, diz que acalma minha alma para o meu coração ouvir a sua voz. Um profeta, agora eu faço um pouco de confusão, eu não sei se foi Elias ou Ezequiel, que disse que procurou, acho que foi Elias, procurou Deus no terremoto, no relâmpago, no trovão, no vento forte, e não encontrou Deus. Ele encontrou Deus na brisa suave. Então, esse momento de prelúdio é muito interessante para que a gente acalme e para a gente possa ouvir, porque existe uma diferença entre escutar e ouvir. Às vezes eu estou na rua, passa um carro fazendo um barulho, eu escuto o barulho, mas passou. Uma pessoa grita alguma coisa, eu escuto, mas agora quando você ouve, você se conecta àquilo que está sendo falado. E voltando à escola dominical, vocês me desculpem a insistência, mas eu sou apaixonado por tudo, mas principalmente também pela escola dominical. O que acontece quando a gente está longe de Deus? O que acontece conosco quando a gente não está conectado com Deus? Né? É isso que o mundo normalmente não entende quando ele diz que Deus criou o homem para louvá-lo, adorá-lo e gozar da sua presença. Esse gozar da presença é que traz para nós a alegria. O próprio hino agora canta isso, fala na sua letra: me chama para perto, eu não quero estar sozinho. Quantas pessoas estão no meio de uma multidão e estão sozinhas? Eu falei isso aqui uma vez, já tem tempo. Eu saí com a minha esposa num sábado para a gente comer alguma coisa assim, bater um papo. E eu estava num bar, né, desses bares, e nós estávamos lá conversando. Ela me falou: dá uma olhada disfarçada e vê esse rapaz que está aí do seu lado, porque ele estava numa posição que eu não podia ver. Aí eu olhei, ele estava ali cabisbaixo, triste, tomando uma bebida que eu não sei o que era, porque estava só no copo, não sei se era uma cerveja, um uísque, alguma coisa parecida, mas com certeza não era refrigerante.
Aí eu falei, o que tem ele? Espera aí que você vai ver. Aí entrou um grupo de pessoas e o cumprimentou. E ele levantou todo alegre, conversou, abraçou as pessoas foram, sentaram em volta ali, não dele, mas nas mesas do lado. Ele voltou para a mesa dele e voltou a ficar triste. A tristeza que nós temos longe, a alegria que nós temos longe de Deus é efêmera, ela é passageira. A gente está momentaneamente alegre. Mas quando nós estamos na presença do nosso Deus, Ele nos chama para perto, Ele fala conosco, e o nosso coração pode parecer uma coisa estranha, o nosso coração vai ouvir a voz, porque normalmente a gente teria que ouvir com os ouvidos. Mas por que coração? Porque no coração é que é o centro de todas as emoções. Quando você leva susto, o coração bate. Quando você está alegre, o coração está batendo mais forte. Então, a gente ouve Deus, lógico que é através dos ouvidos, mas a gente sente a mensagem, a gente escuta pelos ouvidos, mas ouve com o coração. É muito importante que a gente tenha isso. No domingo passado, retrasado, domingo passado não, quando as crianças cantaram Castelo Forte, eu saindo aqui com o pastor, falei, pastor, me segurei para não chorar, porque que coisa mais maravilhosa vendo crianças cantando um hino de cor difícil. Eu, às vezes, me atrapalho com a letra. E eles cantaram ali, ao pé da letra, né? Tudo. E louvando a Deus com alegria. E todo mundo que estava aqui ficou conectado naquilo. Todo mundo estava ouvindo a voz de Deus através daquelas crianças. É muito importante a gente ter isso em mente. E dando continuidade ao nosso culto, eu pediria aos irmãos que ficassem de pé, porque nós vamos entrar num momento específico de adoração. E tem um texto que está no boletim, chamado Adoração, que é o Salmo 34, versículos 1 a 3. E assim diz a palavra do Senhor. Bendirei o Senhor em todo o tempo, e seu louvor estará nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os ouvidos ouvirão e se alegrarão. Todos. Agradecemos o Senhor comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Cantemos agora, mesmo de pé, com muito entusiasmo e esse espírito de adoração que nós estamos, o hino 17. É 17, né? Se eu não estou. É 17. Ei,
curvemos nossas cabeças, nossas frontes e falemos com o nosso Deus nessa oração de adoração. Pai querido, meu Pai amado, Deus onipotente, Criador de todas as coisas, onipresente, ciente de tudo, Senhor, e que nos proporciona, quando estamos louvando, uma alegria imensa. Tu és maravilhoso, meu Deus. Gostaria de ter palavras, ser eloquente para dizer o quanto nós te amamos, o quanto tu és grande, como tu és maravilhoso. Mas, Senhor, não tenho este vocabulário. Mas nesse momento, Senhor, em que vamos iniciar um culto de adoração a Ti, te pedimos humildemente, aceita esse culto, Senhor, porque fazemos com imperfeições, mas fazemos com muito amor por Ti, Senhor. E estamos aqui, gozando da Sua presença, transbordando de alegria, Senhor. Muito obrigado por isso, Senhor, porque tudo que fazemos em Seu nome, tudo isso nos traz um prazer enorme, Senhor. E aqui nós estamos, neste momento, alegres, em comunhão com os irmãos, cantando louvores e conversando contigo, Senhor. Muito obrigado, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, Paulo. Eu participei na quinta-feira de um tribunal do Sínodo, eu sou um dos componentes do tribunal, que foi julgado uma pessoa. Não vou entrar aqui em que pessoa era, o que fazia, nem de qual igreja. Mas ela cometeu um erro, um pecado, e foi condenada pelo presbitério. Teve uma punição, quer dizer, uma repreensão. E ela requereu que isso fosse impugnado, porque, segundo essa pessoa, o conselho é que afastou-a depois que soube do acontecimento. E ela disse que estava errado. O conselho, pela nossa Constituição, não tem o poder de destituir o pastor. Ele comunica ao presbitério e o presbitério, então, é que toma essas providências depois do conselho tomar todas as providências internas. E o que ficou claro lá para todos nós é que, na realidade, em todo o processo, não teve um momento em que aquela pessoa se desculpasse, se pedisse perdão e confessasse o arrependimento pelo que ela tinha feito. E esse foi o ponto. E na minha fala eu conversei com os irmãos na hora de dar o meu voto, que se o conselho não tivesse feito o procedimento, o ritual certo, quando chegasse no presbitério, o presbitério iria dizer: olha, não, está errado, volta, faça tudo novamente, como já aconteceu algumas vezes. Às vezes a gente promove uma eleição para presbítero, para diácono, ou alguma outra coisa que tem que comunicar ao presbitério, mas aí nós não tomamos, às vezes, a providência correta que está na nossa Constituição. E ele alegou isso. E todos não aceitaram a apelação dele, porque em momento nenhum ele pediu, reconheceu o erro, ele confessou o erro, o que era muito fácil. Ele é uma pessoa de posição boa na igreja, vamos dizer assim, né? É um oficial e tem conhecimento da doutrina, é um professor de escola dominical, então conhece. Bastava ele chegar e falar assim: olha, a minha intenção não foi ofender, mas se você se ofendeu, eu peço desculpa, peço perdão, e isso não vai acontecer novamente. Simplesmente assim, na presença do conselho, com as pessoas que se sentiram
injuriadas por ele. Isso morreria ali, confessou o pecado e pediu perdão. Mas em nenhum momento aconteceu isso. Ele apelou para um rito processual e, na realidade, foi mantida a decisão do presbitério em afastá-lo. Então, é esse momento agora aqui que nós estamos entrando, que é justamente o momento da confissão. A gente sempre fala isso aqui. E, às vezes, alguém pode dizer assim, poxa, mas toda hora estão falando nisso. É que quando você ouve, muitas vezes, uma mentira, uma distorção, de tanto você ouvir aquela distorção, você acaba acreditando que aquilo é verdade. Então, é importante que a gente fale o que é verdade também, incessantemente, para que isso fique gravado nos nossos corações, no nosso cérebro. Eu fico vendo a maravilha que é o corpo humano. Com todos vocês aqui, quem não pegou o elevador, todos vocês subiram a escada. Eu duvido que alguém, quando chegou no primeiro degrau, falou assim, eu vou botar meu pé a 20 centímetros e depois eu vou botar o outro também a 20. Não, você chega na escada e sobe. Você não fala para o seu cérebro que tem que ser aquilo. A maioria aqui, se eu perguntar, como é que você saiu de casa? Eu saí de carro. Quantos sinais você viu? Quantas vezes você mudou de marcha? Ninguém vai saber, tenho certeza disso, porque isso já está gravado automaticamente no nosso cérebro devido à repetição. Quando a gente faz o exame de motorista, para fazer uma ladeira, parar na ladeira, é um desespero. Hoje a gente vai andando, para na ladeira como se estivesse andando numa reta. Manobrar, o que o pessoal chama de balize, é um sufoco. Depois de um certo tempo, só o Elias que não faz isso, né, Elias? A gente manobra, coloca o carro ali tranquilo. Por quê? Porque isso está gravado. A gente não pensa, olha, eu vou parar aqui e vou virar tantos graus para a direita ou tanto grau para a esquerda. Não, automaticamente. Então, nós temos que repetir isso também constantemente, porque é uma verdade e tem que ficar gravado para ficar automático na nossa mente, que é a confissão dos pecados. Já foram perdoados. Cristo morreu na cruz, seu sangue nos lavou do pecado, mas Ele mesmo falou, confessai os vossos pecados. Então, nós temos que confessar, dizer, Senhor, errei, e me perdoe, eu fiz isso, eu deixei de fazer, não era para ser desse jeito, eu falei e não era para falar. Então, esse é o momento em que nós já... E a liturgia, me desculpe, da nossa igreja aqui, ela segue essa ordem. Primeiro você acalma seu coração, primeiro você adora a Deus, e agora que está tudo calmo, nós vamos nos ajoelhar, aqueles que podem, e fazer esse momento de confissão. Mas antes nós vamos cantar esse hino, e eu vou fazer uma leitura primeiro, que está em 2 Timóteo 4, 6 e 7, e assim diz a palavra do Senhor. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Todos. Vamos cantar este hino 71, Perdão.
diante do Senhor e confessemos os nossos pecados. Deus Todo-Poderoso, Criador e Consumador de todas as coisas. Deus que mandou seu Filho, que foi morto na cruz, que nos garantiu a salvação e com o seu sangue, Senhor, lavou os nossos pecados. Neste momento, o seu povo, Senhor, está aqui na sua casa de oração, prostrado diante de Ti, reconhecendo e confessando que somos pecadores e que muitas vezes mesmo, meu Deus, nós Te desagradamos. Desagradamos por omissão, desagradamos por atos, desagradamos, Senhor, a todo momento. E nesta hora em que estamos aqui, Senhor, para prestar este culto de adoração, prestando este culto de adoração, nós queremos confessar que erramos, Senhor, muitas vezes. Somos desobedientes. E estamos aqui, Senhor, confessando e pedindo que Tu nos perdoe. Que não olhe os nossos pecados, que eles sejam apagados do livro da vida e que nos dê, Senhor, aumento na fé, que nos dê aumento no amor ao próximo, para que nós possamos levar uma vida cada vez mais santificada e cada vez menos desagradar a Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós estamos reconhecendo a Sua grandeza, autoridade, poder e glória. E estamos confessando, Senhor, que dependemos de Ti em tudo, sem exceção. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de poder confessarmos as nossas falhas. E é em nome de Jesus que nós Te oramos e Te agradecemos. Amém. No nosso boletim tem uma promessa da graça, já que nós confessamos os nossos pecados, estamos todos com pecados perdoados, prontos para dar continuidade no culto. Vamos ler essa promessa da graça todos juntos, que está em 2 Timóteo 4:8. E assim diz a palavra do Senhor. Já agora a coroa da justiça me está guardada, e o que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Esse agora é um momento que para mim é muito difícil, que eu conheço a maioria das igrejas, conheço todas as igrejas do presbitério e algumas de outro presbitério. E eu não encontrei, isso não é uma crítica não, é só um elogio para o nosso pastor, sem querer criticar os outros. Eu não encontrei em igreja nenhuma dessas que eu às vezes assisti o culto, que tenha essa, como diz assim, não esqueça o nome das crianças, dê destaque mesmo. O nosso irmão Elias está me ajudando aqui. Dá esse destaque de chamar as pessoas aqui por nome, conversar com elas, ensiná-las a orar, né? Arguir, conversar, abraçar essas crianças, que normalmente, quando eu era garotinho, isso já faz tempo a beça, quando falava no conselho da igreja, no pastor,
não era bem um Deus, mas era alguma coisa mais ou menos longe. Era aquele cara austero que não conversava. Então, bom dia, pastor. Né? Aqui a gente abraça o pastor, brinca com ele, ele é flamenguista. Quando o Flamengo perde, eu venho com a camisa do tricolor, encarno nele. Quer dizer, existe um amor e uma afinidade. E isso também tem com as crianças. Ele chega aqui e fala, fulano, fulano, fulano. Eu não consigo gravar o nome de adultos, quanto mais das crianças. Então eu vou pedir agora que as crianças, todas que estejam aqui, se ainda tiver hoje, que hoje dia é chuvoso, acaba não tendo muita possibilidade das crianças se locomoverem, que as crianças venham aqui na frente para a gente orar com vocês. Quem não pode andar, traz o papai, tranquilo. Quem já é grandinho pode vir, sem papai. Opa, vem cá. Isso, vem cá. Porra, dá a mão. Pronto. Isso. Fica longe da escada aqui. Tem mais criança ali? Tem. Vamos esperar. Vamos esperar a Pimentinha vir ali, ó. Pimentinha. Papai já vem, ele já vem aqui. Isso é muito amor. Não pode ficar longe do papai de jeito nenhum. Espera aí. Vocês estão bem? Está tudo tranquilo? Obedecendo legal o papai, mamãe? Que o pastor pergunta, estão comendo tudo? Giló. Come giló? Ah, come giló, todo mundo. E você, come giló também? Não come giló? Você só gosta de um bifezinho com batata frita? Ah, isso aí todo mundo gosta. Tudo bem com vocês? Você está na escola. Deu um susto na gente aí há umas 10 semanas, né? Engoliu uma bala e ficou engasgado, não podia respirar, é isso? Não, o que foi? Ah, teve uma asma. Mas já passou, agora já está correndo, está maratona e tudo, respira normal. Olha só que gracinha. Os dois de mão dada. É, que legal. Isso aí, continuar assim, dá um casamento, meu. Você também pode dar a mão para ele, de repente, olha só, virou um casal, tranquilo. Ó, hein? Assim, cuidado com o papai dela, né? Cuidado com o papai dela. Só para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a namorar minha esposa, e um rapaz ligou para mim, na época só tinha telefone fixo, e falou, Cláudio, teve um camarada aqui te procurando, querendo saber o que você era, fazendo indagação. Eu falei, pô, o que você andou fazendo aí? Eu falei, não andei fazendo nada, pô. Aí quando eu cheguei em casa, tinha uma barbearia em frente à minha casa, o seu Guilherme, que já faleceu. Cláudio, teve um cara aqui te procurando. Eu falei, caramba, o que eu fiz que eu não estou sabendo o que era? E não sabia o que era. Passado um tempo, que eu já estava namorando a Vera já em casa e tudo, né? Aí eu olhei, eu estava saindo no portão, me despedindo, aí eu olhei o pai dela, ele era a descrição do cara que estava me procurando. Quer dizer, ele foi sondar, quando eu comecei a namorar, ele já foi sondar quem eu era e onde eu morava, foi lá conversar com os vizinhos para saber quem é esse cara que está querendo levar minha filha de casa. Então, abre teu olho com esse presbítero aqui, viu? Cuidado. Bom, vamos orar? Para a gente poder ir lá para a escolinha. Quem é a tia hoje? Ah, tá, as duas. Quando olha assim de máscara, é Tamires, né? Tá com a máscara, eu não consigo. E qual é o tema hoje para eles? Olha, que joia. Ensina a criança no caminho que deve andar e mesmo depois de velho não se desviará. Quem quer fazer essa oração? Você. Ninguém quer? Está com vergonha? Faz você. Não? Você também não? Ninguém vai fazer? Então vou pedir para o presbítero aqui, pai para ele fazer essa oração, abençoando as crianças e para eles irem para a escolinha. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, por estarmos aqui, Senhor, em Tua casa, com nossas crianças vindo aqui à frente, Senhor, tomando lugar
de aprender, Senhor, de serem ensinados no teu caminho, no teu evangelho. Que as crianças, assim como os adultos aqui que serão ensinados no evangelho, saiam daqui com os ensinamentos para a sua vida, Senhor. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, dentro daquele esquema, as meninas primeiro, dá a mãozinha aqui, vamos lá, vai lá com a mamãe, olha lá. Opa, mamãe, isso, a mamãe tá aí, ó. Opa, segura. Tá? Agora os campeões. Vamos lá? Dentro da nossa sequência de louvor ao nosso Deus, nós vamos ter um solo. É isso mesmo, Anne? É, né? Que é com a Flávia e a Anne.
Como é bom escutar um louvor a Deus. Nós chegamos agora nesse momento em que nós vamos ouvir a palavra. Aquilo que Deus já colocou no coração do pregador e vai transmitir para nós. Quem não conhece, eu vou pedir para apresentar aqui o nosso irmão, que eu acho que ele não é conhecido, né? Ele é novo aqui no presbiterato, entendeu? Esse é o nosso querido irmão Elias. Ele hoje vai trazer a mensagem para nós e eu queria orar com ele, ou por ele, né, para que Deus trouxesse também a iluminação que já deu a ele para todos nós, para a gente compreender melhor a palavra do Senhor. Oremos. Bondoso Deus, estamos agora, Senhor, no momento em que ouviremos a Tua palavra. Já cantamos, já lemos a Sua palavra, já oramos, confessamos nossos pecados e estamos prontos, Senhor, para receber os Seus ensinamentos. E te pedimos humildemente que, da mesma forma que Tu iluminaste, deste o discernimento, a inteligência, a compreensão do texto que o nosso irmão Elias reservou para nós, te pedimos também, da mesma forma, que nos dê essa compreensão, essa iluminação, que o Seu Santo Espírito, que está aqui entre nós, penetre cada vez mais em nossos corações, nos dando esse discernimento, para que possamos, ao longo da nossa vida, cada vez mais segui-los e se tornar mais e mais bons servos, bons filhos teus. Isso é o que nós te pedimos e, principalmente, Senhor, já sabendo o que iremos receber, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, bom dia. Que coisa boa estarmos na casa do Senhor para aprendizado, para cultuarmos o nosso Deus e extrairmos lições preciosas da palavra do Senhor para as nossas vidas. E esse momento é extremamente propício para isso. Por isso nós estamos querendo que todos tenham a Bíblia à mão. Quem não tem Bíblia, por favor, utilize aí uma das Bíblias do templo. E o tema que nós queremos tratar nesta manhã, na verdade, é uma pergunta. Ela é simples e complicada. O servo de Deus pode tropeçar e cair? Se for num terreno acidentado, sim. Mas eu me refiro às condições do nosso viver diário. O servo de Deus pode cair? E aí nós queremos estudar alguns textos aqui, nós vamos meditar sobre esse tema. Ele não é tratado com muita frequência. Normalmente nós usamos ou a liturgia do calendário mundial, ou então um tema específico, mas a gente procura evitar falar um pouquinho dessa situação que a gente pode tropeçar e cair. Para aquecer assim as nossas turbinas aí, ou já estão aquecidas, vão aquecer mais um pouquinho. Eu quero lembrar uma orientação que é utilizada aí no mercado, na parte de gestão, principalmente nas empresas. As empresas que têm uma gestão assim mais implementada de uma forma estruturada, todas as ocorrências indesejáveis, por exemplo, um acidente, um desvio, e pode ser um desvio de um procedimento, pode ser desvio de dinheiro também, acontece. Não conformidades, qualquer não conformidade. A conformidade é o atendimento de um requisito. A não conformidade é exatamente a desobediência do requisito.
erros, os mais variados, todos eles devem ser registrados. Quando a empresa ou a organização tem uma gestão estruturada, vai fazer o quê? Identificou um problema, registra para não perder aquela memória e investiga e vai tentar fazer o quê? O tratamento daquele desvio com o objetivo. Qual o objetivo? O principal objetivo de trabalhar disso de uma forma estruturada é bloquear a repetição. Aconteceu um problema aqui no meu setor, triste, aborreceu todo mundo, ou uma pessoa se acidentou, teve uma lesão temporária, uma lesão permanente, ou a pessoa desviou um recurso, enfim, qualquer problema. A gente quer que aconteça de novo? Não. Ninguém quer que aconteça de novo. Então, vai tentar extrair todas as informações possíveis, investigando as causas, para quê? Para não acontecer de novo, bloquear aquela nova repetição. E aproveitando-se para extrair dessas ocorrências, um negócio que é conhecido aí, que são as lições aprendidas. Então, tendo utilizado essas informações assim do nosso vocabulário, vamos dizer assim, de gestão empresarial, o calendário litúrgico hoje, se você verificar no seu boletim, aqui na página 4, boletim, tem uma leitura hoje aí do dia de domingo. Aí lá no Evangelho de Lucas, eu vou usar como uma primeira referência de leitura o que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículos de 51 a 62, mas tem um versículo só que é o que vai nos dar o gancho dessa questão aí do desvio, né, do erro de conduta. Então, usando esse calendário, né, calendário litúrgico mundial, a leitura é a seguinte: e aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, está falando de Jesus, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam. Olha que absurdo. Esse pessoal que os samaritanos não quiseram receber. Porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Aí o 54 é que é o destaque aqui do problema, né, levantado. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, olha a pergunta desses dois discípulos. Olha a pergunta deles. Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Aí eu vou interromper aí. Não precisa ler o restante. Isso é uma pergunta que se faça para Jesus? Sinceramente, você faria essa pergunta? Senhor, o senhor quer que mande descer fogo do céu aqui para consumir esses Zé Mané samaritano aqui que bloquearam aí a sua entrada? Não dá para aceitar uma coisa dessa. Isso é um erro. Isso é um erro crasso, né? Desconfortável, uma coisa horrível. Você falaria assim com Jesus? Eu não teria coragem. Eu acho que nenhum de nós aqui teria coragem. Se dirigir ao mestre, depois dele fazer já vários milagres, uma demonstração inequívoca do poder de Deus, ele era Deus. Aí faz uma pergunta dessa. Então, nessa mesma linha, eu separei para analisarmos mais algumas atitudes de outro servo de Deus que sempre foi muito admirado. Esses dois aqui, Tiago e João, discípulos de Jesus. Há alguns textos até que dizem que João era o discípulo amado, né? Ele que encostava aqui no ombro de Jesus. Vejam só. Agora, eu separei um outro aqui também, muito admirado. Lembram do Davi? Davi tem até um slogan, né? O homem segundo o coração de Deus, passou por experiências complicadíssimas de comportamento. Davi, que podem servir de alerta para nós hoje. Todos nós sabemos
que Davi era pastor de ovelhas. Todos nós sabemos disso. É uma história conhecidíssima a vida de Davi. E ele não se destacava dentre os seus irmãos. Tanto é que nós sabemos, quando Samuel foi lá na casa dele, né, para procurar quem ia ser ungido, o que o pai de Davi fez? Esqueceu de Davi. Esse aqui é o bonitão, esse aqui é o bonitão número 2, esse aqui é o bonitão número 3. Davi, de lado. Não tinha representatividade dentro da sua própria casa. Não se destacava dentre os seus irmãos, principalmente na opinião do pai dele. O pai dele tinha essa opinião sobre ele. Mas ele foi o escolhido por Deus para ser rei. Foi escolhido por Deus para ser rei. E foi ungido pelas mãos de Samuel. Dá uma olhadinha aí. 1 Samuel, capítulo 16, versículos de 12 e 13. Versículo 12 e 13. Diz assim, 1 Samuel, capítulo 16, versículos 12 e 13. Então, mandou chamá-lo, quer dizer, Samuel mandou chamar o Davi e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor para quem? Para Samuel. Levanta-te e unge-o, pois este é ele. Quem é ele? É o que eu quero. Deus falou isso para Samuel. Olha aqui, que credencial que Davi poderia ter. Deus falou isso para o profeta Samuel. Levanta e unge, porque esse é ele, é o que eu quero. E aí continua. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Missão cumprida. Ungiu o cara que Deus escolheu para ser rei. Foi ele que recebeu o comando de bênção de Deus para vencer Golias. Também. Lembram da história conhecidíssima? Se perguntar uma dessas crianças aqui, já sabe a história de Davi que venceu Golias com as 3 pedrinhas lá. É isso aí. Então, sujeito bem credenciado. Foi ele também nomeado pelo rei Saul para atuar nessa época que ele foi ungido. O que tinha acontecido? Saul já tinha escorregado lá, né? E aí já tinha, né? A trajetória dele já estava traçada. Mas ele foi escolhido como um grande soldado para atuar no exército de Israel e ficou à frente de várias batalhas. E o que eu queria destacar aqui é o seguinte: antes de enfrentar qualquer adversário, o que Davi fazia? Consultava o Senhor previamente. E aí, o que ele fazia? Senhor, eu devo prosseguir nessa empreitada ou não? Olha que coisa, extraordinariamente Deus respondia de imediato a Davi, como num diálogo corrente. Parava assim, Senhor, vou ou não vou? Aí o Senhor, pode ir. Olha que coisa, já imaginou Deus dialogando assim conosco? Imediato. Perguntou, Deus responde. Naquela pergunta específica. E não era um negócio qualquer, não. Devo beber água agora? Devo ir para o trabalho? Não. Vou para a batalha para, talvez, morrer? Aí Deus não pode ir. Pode ir. E aí você tem aqui algumas citações que vale a pena você anotar aí para depois conferir que essas histórias são belíssimas. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 30, versículo 8. São alguns exemplos, tem vários. Eu citei, acho que uns 2 aqui. Capítulo 30, versículo 8. Olha lá, versículo 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor. Olha que coisa. Imediata, resposta imediata. Persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Outro texto, 2 Samuel, capítulo 5, versículo 19. Outra pergunta. Davi consultou o Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus?
entregar-mos-ás nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor. Olha só, resposta direta, imediata. Está aqui. Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Ainda tem o 23 aqui, mais uma, eu esqueci que tinha anotado. Davi consultou o Senhor e esse lhe respondeu. Ó, terceiro exemplo, tem outros, hein? Terceiro exemplo. Não subirás, rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. Até com detalhes estratégicos de como é que ele deveria agir para vencer o povo inimigo. Esse era o relacionamento. Olha a qualidade desse relacionamento de Davi com Deus. Após o suicídio de Saul, que está registrado no primeiro livro de Samuel, capítulo 31, versículo 4, você vai ver que Saul queria que o seu arqueiro o ferisse para ele, né, não enfrentar aquela situação que ele ia enfrentar. Aí o arqueiro, não, senhor, não posso matar o senhor de jeito nenhum. Pegou a espada e, bum, se jogou na espada e se suicidou. Tão perturbado que ficou o psicopata. Muito bem. Na vida pessoal de Davi, por que eu citei Saul? Porque Davi depois começou o reinado, né? Ele se suicidou, aí Davi então pôde voltar. Ele era perseguido por Saul, pôde voltar e aí ele assumiu o reinado. Na vida pessoal, aí é que eu separei uns outros textos aqui que informam, por exemplo, alguns casamentos de Davi. Nós sabemos que a orientação do nosso Deus é que o casamento seja monogâmico. Nós sabemos isso. Mas nessa época o povo estava tão zureta, atrapalhado, que não levava em consideração. Então, o próprio servo do Senhor, esse servo do Senhor aqui, tá? Eu, pelo menos, consegui levantar aqui, pelo menos umas 6 esposas. Olha para isso. O filho dele, então, bateu todos os recordes. Está lá no Guinness até hoje. Ninguém conseguiu bater o recorde de Salomão, número de esposas. Mas olha aqui, ele tinha as seguintes mulheres. Aí eu peço a você para voltar no 1 Samuel, capítulo 18, versículo 27. Rapidamente nós vamos citar aqui quais eram as esposas de Samuel. A primeira delas foi a Mical. Eu falei de Samuel? Tá vendo? Fui usar a mesma tática que você usou de manhã, aí, ó. Ó, viu? Que legal? Ficou gravado, hein? Tá vendo? Graças a Deus. Obrigado, meu irmão. É isso aí. As esposas de Davi. A primeira delas, quem? Mical, filha de Saul. Está aí nesse texto que eu separei aqui, capítulo 18 do livro de 1 Samuel, versículo 27. Está aqui, ó. Dispôs-se Davi, partiu com seus homens e feriram lá os 200 homens lá dos filisteus. Então Saul lhe deu por mulher sua filha Mical. Primeiro. Depois, 2 Samuel, capítulo 3, versículos 2 a 5, 2 Samuel, capítulo 3, versículos 2 a 5. Desculpa, eu estou falando muitas referências, mas para a gente poder traçar uma linha do tempo na vida de Davi. O que estava acontecendo com esse servo do Senhor aqui? Capítulo 3, versículos 2 a 5. A família de Davi em Hebrom. Em Hebrom nasceram filhos a Davi. O primogênito foi Aminon, de Ainoã, a Jezreelita. O segundo, Quileabe, de Abigail, viúva de Nabal, carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maca, filha de Talmai, rei de Jesur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, filho de Abital. O sexto, Itreão, de Eglá, mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. Muito bem, vocês perceberam que tinha um bocado de esposas do Davi, né? Ainoã, Abigail, Maca, Agite, Abital, Eglá e a primeira que foi a Mical. Mesmo com essas mulheres em casa, olha o que fez esse camarada, servo do Senhor. Infelizmente se descuidou e caiu em armadilha. Após ser aclamado rei, ele cismou, deu uma psicose nele, cismou
com uma coisa que estava engasgada e quis reassumir a sua primeira esposa, Mical. Não é possível. Como é que o camarada vai fazer um negócio desse? Que a mulher já estava casada com o seu segundo marido há algum tempo. Pega aí, 2 Samuel, capítulo 3, versículos de 13 a 16. E a tragédia que foi para o segundo marido da Mical. Olha só. Respondeu Davi: bem, eu farei aliança contigo, porém uma coisa eu exijo. O que estava acontecendo na cabeça do Davi numa hora dessa? Olha o que ele vai exigir. Quando vieres a mim, não verás a minha face se primeiro não trouxer a Mical, filha de Saul. Também enviou Davi mensageiros a Esbozete, filho de Saul, dizendo: dá-me de volta minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepúcios filisteus. Então Esbozete mandou tirá-la de seu marido, Paltiel, filho de Laís. Seu marido a acompanhou caminhando e chorando após ela até Baurim. Olha que coisa, como é que o Davi tomou uma decisão dessa? Eu quero minha mulher de volta. A mulher já estava casada, já estava com 6 esposas. Não precisava fazer isso. Por que ele fez isso? Dá para entender um comportamento desse? Um homem que perguntava a Deus e Deus respondia para ele: vai, não vai, faz assim, dá a volta, ataca, vai ganhar. Que isso? Por que isso? Está que nem a pergunta de Tiago e João. Quer que a gente desça fogo do céu, Senhor? Está comigo mesmo, hein? Deixa comigo que eu resolvo logo essa parada aqui. Pode? Não pode. Não dá. Não dá. Não dá para a gente imaginar uma coisa dessa, a você tomar uma decisão dessa. Acho que Davi não precisava fazer isso. Eu receio, nesse caso, que a moralidade de Davi destoou totalmente da história da sua vida de servo tão especial. A moralidade da vida dele destoou da vida de servo. Passando um tempo, apareceu uma outra armadilha envolvendo a 8ª mulher. É uma história famosa, todo mundo já sabe essa história. Ela era casada com um general da tropa de elite de Davi. Não era o Bope não, tá? Era uma tropa de elite, mas não era o Bope. 2 Samuel, capítulo 11, versículos de 2 a 4. Está aqui. Como é que foi a situação? Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí, viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Esse cara aí, o Urias, é o general. Então, olha o que fez Davi. Enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Não dá para entender um negócio desse. Não, até dá para entender, mas não dá para aceitar. O sujeito estava ali de bobeira no palácio, aí pronto. Se descuidou. Acredito que alguns fatores contribuíram para essa queda de Davi. A mulher era formosa? Cláudia, a mulher era formosa? Muito formosa. Devia ser uma lindeza. A ciência era do heteu. Ela apareceu nua? Provavelmente, estava tomando banho. Não me lembro de que tinha alguma tradição de tomar banho com roupa. Acho que não. Pelo menos o asseio não vai ser tão completo, né? Ela se ofereceu a Davi de propósito? Provavelmente não. Davi que mandou que a trouxessem para a casa dele. Davi, nesse caso, sem respeitar em nada a condição de casada da Batseba, bonita, e sem considerar o seu histórico de comunhão com Deus, esse é que foi o problema. Esse é que é o problema. Tudo bem, a tentação vem? Vem, sobre todos. Mas o cara não considerou o seu histórico de comunhão com Deus de forma respeitosa e reverente.
Ele não considerou, esqueceu, deixou de lado. Avançou o sinal e decidiu naquela aventura em desobediência frontal a Deus. No padrão de moralidade que o Senhor requer dos seus servos. É aí que a coisa pega. Tem um padrão de moralidade. A gente sabe, está escrito, a gente aprende, estuda, e cada vez estudando mais. Para quê? Para conhecer como é que Deus quer as coisas. Deixou isso de lado. Padrão de moralidade. Davi era servo de Deus. E nós vimos aqui várias evidências aqui de que ele era servo de Deus. Assim como você e eu somos servos de Deus. Estamos na casa do Senhor, no dia do Senhor, no culto ao Senhor, prestando culto ao Senhor, cantando louvores, fazendo oração, nos dedicando, procurando agradar a Deus. Foi falado aqui várias vezes que a gente quer agradar a Deus. Mas a gente se distrai. Se distrai. Ah, como pode uma coisa dessa? Como pode? Davi, sem respeitar essa condição da dona bonitona lá, esqueceu tudo aquilo. Partindo para a conclusão, meus irmãos, quer dizer que esta lição se aplica a todos nós. Porque se ele era servo, eu sou servo, vocês são servos, se aplica para a gente. Não é verdade? Essa condição se aplica, essa lição se aplica para todos nós. Assim como foi para Davi, que depois se transformou, e aí você pode continuar lendo a história lá, numa experiência pesadíssima para Davi. Pesadíssima. A gente vê como ele foi moído. Natan pegou ele, moeu ele na máquina de moer carne, saiu um suco de Davi do outro lado, porque foi muito pesado. O trauma espiritual que ele sentiu por causa daquela pisada de bola que ele deu. Então, meus irmãos, diante de tantos fatos e evidências que nós fizemos agora aqui um mosaico, o que nós podemos supor que levou Davi momentaneamente a mudar a sua conduta? Davi tinha uma conduta. Quando ele chegou lá para enfrentar o Golias, o que ele falou? Quem é esse incircunciso aí que quer desafiar o exército do Senhor? Ele tinha uma conduta diante de Deus. E ele desprezou os valores e as prioridades da sua vida espiritual. O que pode ter levado? Seria, talvez fosse, não sei, crise financeira? Eu acho que não. Você era o rei, um reinado próspero, recebia a grana de todos os outros reinados, porque invadiu, e todo mundo partia continência para ele. Não era crise financeira. Seria crise no trabalho? Acho que não. Cheio de servos para lá e para cá, exército, tudo maravilhoso. Não podia ser crise no trabalho. Seria crise nos casamentos? As esposas eram briguentas ou frígidas? Eu acho que não. Eu acho que não era esse o problema. Podia ter levado o Davi a esquecer os seus conceitos de serviço ao nosso Deus. Seria crise na igreja? O que você acha, Cláudio? Crise na igreja? Acho que não, ele é o rei. Assim com Natan e ele e Natan, né? Tanto é que Natan depois, olha, conversa aí, poxa, contou aquele episódio lá do cara que tinha ovelhinha, o outro mandou pegar tudo, aí ele falou, vou matar esse cara. Não, esse cara é você, Davi. Então ele tinha um relacionamento ali com o profeta. Agora, o que vocês acham? Poderia ser uma crise na vida de fé? Eu estou inclinado a achar que foi isso. Eu estou inclinado a achar que o Davi bobeou na sua vida de fé, na hora que ele passou por essas portas de decisão e aí tomou a decisão errada. A vida de fé, ela foi deixada um pouquinho de lado. Como que Davi poderia explicar essas doideiras, sendo um servo de Deus outrora tão admirado?
Uma coisa eu tenho certeza, irmãos, nós estamos expostos aos mesmos dardos que foram atirados contra Davi. Todos nós, independente da idade. E que são atirados contra os servos de Deus hoje também. Eu acho até que hoje, mais ainda, diante de tantas possibilidades que o mundo secular hoje tem pressionado como um rolo compressor em cima dos servos de Deus. Vocês sabem do que eu estou falando. Eu não preciso descer em detalhes aqui para saber quantas coisas o nosso adversário tem utilizado para nos pressionar e nos empurrar para desagradar e desrespeitar o nosso Deus. Devemos, por isso, lembrar sempre da exortação feita. Aí você pega a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 11 e 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. É conhecidíssimo esse texto. Esse texto muita gente usa até, às vezes, para espetar o companheiro. Para espetar o companheiro. Aqui, olha. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, para nós sermos advertidos. De nós, outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Olha que exortação essa de Paulo. Conclusão, irmãos, para a gente não se estender muito. Providências práticas e preventivas. A situação de Davi, né, a gente percebeu que ele cometeu lá os deslizes e tal, depois ele saiu corrigindo. Aqui na hora da confissão, o Cláudio externou muito bem aqui a questão. Senhor, eu errei. Agora eu saquei que realmente eu errei, te desagradei. Aí se apresenta diante de Deus, confessando, com o coração arrependido e tal, e se for uma situação de desavença, um relacionamento interpessoal, vai lá, pede desculpa à pessoa, para depois trazer a oferta. É isso que está escrito na Bíblia, né? É isso que deve acontecer. Mas, qual é a diferença? A diferença é que você foi corrigir uma situação. Aqui nós estamos querendo ver como é que está antes. Vamos ser preventivos. Aproveitar que diz Paulo aqui, vamos usar isso aqui como uma advertência para nós mesmos, para preventivamente usar a lição aprendida para a gente poder evitar esses tropeços. Devemos estar o tempo todo espertos e vigilantes e suplicar ao Senhor a assistência do Espírito do Senhor nas nossas fraquezas. Nós já estamos convictos que nós temos fraquezas. E rogar que o Senhor não nos deixe cair em tentação, igual está escrito na oração. Daqui a pouco nós vamos orar, a oração que o Senhor nos ensinou. Vamos orar exatamente dizendo, Senhor, não nos deixes cair em tentação. Por quê? Porque elas vêm. Coisas que nos farão cair em ciladas ou poderão nos fazer cair em ciladas de ilusões com um potencial enorme de entristecermos o nosso Deus amado e desobedecermos, né? Contrariamente aos requisitos da moralidade que o Senhor Deus requer de nós. Devemos nos humilhar e suplicar ao Senhor em oração permanente que nos livre do mal. É outra parte da nossa, né, da oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Nos livre do mal e das investidas perversas do adversário contra a nossa carreira de fé. A nossa carreira de fé, ela é assediada tenazmente pelo adversário. É verdade que Davi tomou as providências, como já citei, de forma corretiva.
depois da sucessão de loucuras que ocorreram e o péssimo testemunho, que eu imagino, você citou ainda agora aqui uma situação que houve, que teve que reunir lá o Tribunal do Sínodo. Você acha que criou uma certo alvoroço lá na referida comunidade? Será que as pessoas ficaram tristes? Claro! Lógico! Isso arrebenta com a vida de fé das pessoas. Um mau testemunho, uma coisa horrível, que não ajuda em nada na carreira de fé, na santificação, na melhoria que nós devemos apresentar na nossa santificação diante de Deus. Imagina o estrago que isso aqui fez na vida do povo de Israel, por causa dessas loucuras de Davi. Servo do Senhor. Se distraiu. Aí o adversário só mandando dardos inflamados em cima dele. No início eu citei a técnica da lição aprendida por abrangência. Vocês devem estar lembrados. Logo no início. Falei até que é para esquentar as turbinas. Que consiste em utilizarmos a experiência indesejável que outra pessoa teve para aplicarmos de forma preventiva na nossa vida todos os cuidados necessários para que não ocorra conosco, nem comigo, nem com você. Queremos ver isso longe, esses problemas, essas coisas, isso tudo arrasa com a vida da pessoa e com a vida de quem cerca a gente, pessoas que nos amam. Então, irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Essa é a súplica que nós devemos fazer agora no desfecho, já terminando aqui a nossa meditação breve. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. A nossa vida pessoal. Vida pessoal. Só nós sabemos o que se passa na nossa vida pessoal. E na nossa vida na igreja. Para mutuamente nos ajudarmos, como nós estamos tentando fazer aqui agora, trocando essas ideias, nos ajudarmos na nossa missão. Nós temos uma missão. A igreja tem uma missão. Nós, como participantes, temos individualmente, cada um de nós, é participante dessa missão. Qual é a missão? Expansão do reino. A expansão do reino. Essa porta tem que ficar aberta para receber as pessoas que vão chegar. E Jesus classifica essas pessoas como ovelhas aflitas e exaustas. Caramba, ovelhas aflitas e exaustas. O mundo só batendo, só pressionando, só esmagando, com lamaçal. E a gente vai receber essas pessoas aqui, a gente precisa estar preparado. Levar uma palavra de paz, de conforto, de refrigério, conforme Jesus nos disse que tínhamos que fazer. Para isso a gente precisa estar preparado. E a gente então precisa estar alerta, aproveitando essas lições aprendidas com os servos de Deus, com outros exemplos, com situações já sobejamente sabidas, para nós não cairmos. Não cairmos. A pergunta lá do início foi: o servo de Deus pode cair? Pode. Pode. Infelizmente pode. Então cabe a nós nos dedicarmos nessa nossa carreira de santificação para melhoria contínua e a cada dia nós estarmos mais instruídos pela palavra do Senhor. Vamos ser infalíveis? Não. Não vamos. Mas podemos diminuir drasticamente esses episódios. O apóstolo Paulo fala num texto, uma coisa que me incomoda e assusta, né? O bem que eu quero fazer, isso eu não faço. O mal que eu detesto, quando eu vejo, é esse que eu estou praticando. Isso é o apóstolo Paulo falando. Esse cara é um apóstolo, o cara teve uma experiência, o maior teólogo de todos os tempos. Ele fala isso, o que eu vou dizer? Nós temos que estar preparados. Deus abençoe a igreja, o nosso testemunho, para que a gente possa ficar com essa porta aberta aqui para receber aquelas ovelhas aflitas e exaustas que vão chegar. Louvado seja Deus. Obrigado.
dentro da nossa liturgia, nós vamos entrar agora na parte do ofertório. Mas antes do ofertório, eu queria colocar aqui, deixa eu ver se eu tenho um áudio. Tenho sim, tenho aqui um áudio. Deixa eu aumentar bem o volume. É que a maioria já deve ter recebido isso que o pastor encaminha, mas eu achei importante agora, na hora do ofertório, colocar este áudio que o pastor recebeu e passou para nós. Reverendo Anderson, meu caro amigo, acabou aqui o primeiro encontro, a primeira noite, né, do Congresso Mãos do Coração aqui em Raposa, que é um município da Grande São Luís, Maranhão. Aí após o evento, como eu fui apresentado aqui, e o Zé Roberto, da Secretaria Nacional do Trabalho da Infância, me apresentou e falou que eu morava na Tijuca. Eu fui procurado por uma irmã, que é esposa do reverendo Paulo, da cidade de Coelho Neto, e me contou aqui, assim, com os olhos mareados, o cuidado que a Igreja da Tijuca, mas particularmente você e sua família, tiveram com eles aqui no campo missionário. Então, a irmã acabou de sair aqui do meu lado e eu achei que devia te falar isso, tá? Teu coração ser alegrado. A irmã estava muito emocionada, porque ela fez a conexão, né? Eu moro na Tijuca, sua igreja é na Tijuca, e ela se contou com uma alegria, um sorriso de orelha a orelha, falando sobre como vocês foram suporte de Deus para eles nos momentos mais difíceis aqui no campo missionário, tá? E ela falou que o sonho deles é, numa dessas idas, né, que a junta leva para fazer um treinamento, alguma coisa, eles poderem pessoalmente conhecer vocês, tá? Então, fica aí meu abraço e essa palavra aí para alegrar teu coração, tá bom? Fica com Deus, um beijo em todos. Esse reverendo, vamos explicar aqui, é o Igreja Joel da Igreja São Cristóvão, que pregou aqui na aniversário. Quem gravou esse vídeo foi Reverendo Joel. Joel, mas tem uns 3 ou 4 domingos atrás, não é isso? Foi Mais ou menos. durante Durante a comemoração. Ele é da Igreja Presbiteriana da São Cristóvão. E ele estava num congresso e a irmã foi procurá-lo, como vocês ouviram. Por que eu coloquei isso aqui? Porque nós vamos entrar num momento de ofertório. E aqui a gente sempre fala, olha, nós estamos atendendo os missionários, nós atendemos as instituições, nós temos esse cuidado de ser uma igreja missionária, ao contrário de, às vezes, algumas denominações que falam sempre em prosperidade, que tem que dar o dízimo para ser próspero. Nós aqui temos essa transparência do dinheiro que é entregue pelos irmãos, seja a oferta, seja os dízimos, para que ele seja aplicada exclusivamente no trabalho da igreja, seja para cumprir as obrigações de César, né, que impostos, luz, água, etc., mas principalmente para nós levarmos auxílio a esses campos missionários. E aqui está o exemplo que lá, Raposo, eu pensei que fosse Raposo por aqui, né, mas é Raposo lá em Belém, se não me engano, que ele falou, Coelho Neto, né? Então, essa irmã foi dar o testemunho para ele de como ela é ajudada pela nossa igreja na representação do pastor e da família dele. Então, nesse momento que nós vamos entrar no ofertório, eu quero reafirmar isso, que isso é uma preocupação muito grande que a gente tem. A gente tem preocupação do seguinte: o dinheiro que é depositado no gasofilácio, é depositado em banco, e nós temos aqui, é exclusivamente para pagar as despesas normais, ar-condicionado, empregados que tem aqui, impostos, essas coisas todas, luz, água, telefone, internet, o culto gravado. Isso são despesas, vamos chamar assim, administrativas, mas principalmente atendendo os campos missionários, seja através de doações aos campos, seja através de obra do GAM.
que ajuda a família dos missionários em Natal, colégio, Páscoa. Sempre tem essas datas que são importantes, que os pastores normalmente gastam com seus filhos, né? O GAN está sempre presente, distribuindo. Temos aqui várias pessoas que apadrinharam crianças que estão longe, que elas levam o recurso para essas famílias. Então tem aqui um testemunho de que o que nós falamos aqui, eu sei que vocês acreditam que é verdade. Ninguém está aqui brincando. Mas é bom que isso aconteça, esse tipo de ação, porque ratifica o que nós fazemos e nos dá entusiasmo para cada vez fazer mais. Cada vez fazer mais, levando a obra missionária. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Isso não é só uma frase, não. Isso é um mandamento. Mandamento é uma ordem. Ordem. Né? A gente fica muito nos 10 mandamentos. Não fazer isso, não fazer... Não. Mas Deus dá alguns outros mandamentos. Esse foi Jesus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Um outro mandamento que eu me seguro bem quando eu falo é que Deus falou: esse é meu filho amado em quem me comprazo, ouvi-o, ouça o que Jesus está falando. E ele fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho. São mandamentos. E às vezes a gente deixa passar isso achando que é só uma citação. Não, é um mandamento. Cláudio, irmãos, desculpe, eu só queria fazer um complemento. Aí o Cláudio falou desse negócio da oferta que a gente manda. Não é um dinheirão não, hein? Aí o pessoal fala, está mandando um dinheirão para eles. Um salário. Essa senhora que falou ali com o reverendo Joel, ela está comovida, agradecendo por receber um salário. Mas quem faz esse milagre? Somos nós? Não. Nós mandamos aquilo que foi possível. Propusemos mandar um salário para os campos missionários, 23 campos missionários. Chegou lá um salário. Pífio! Não é nada isso, não dá para nada. Mas o Senhor pega e faz lá, não sei que transformação que ele faz, resolveu um problemão lá da vida dessa missionária. Podemos aumentar? Queremos aumentar. Queremos. Só depende da gente. Agora, o importante é mandar. O que der para mandar. E aí o Senhor vai fazer aquilo que só Ele pode fazer. É multiplicação dos pães e dos peixes, né? Nós temos, só não prolongar muito não, há 1 ano atrás ou 2 anos, nós mandamos 700, né? Foi isso? 700 reais para uma missionária, e ela estava precisando de 700 reais para pagar, fazer a internação. Então, a gente não sabia disso, mandou. Aí ela ligou agradecendo: olha, eu estava aqui desesperada, precisando de 700 reais. Os 700 reais a Igreja da Tijuca enviou. E é Deus que multiplica realmente, porque o que a gente manda pode parecer, como Elias falou, não parecer muita coisa, mas na hora que chega, naquele momento de aflição, aquilo é muito bom, e isso nos dá força para continuar fazendo esse trabalho que nós fazemos aqui na Tijuca. A marcha das ofertas dessa semana é para o abrigo presbiteriano. Então, todas as ofertas que vocês puderem dar vão todas para o abrigo presbiteriano, porque eles sempre estão precisando, né? Que é redundância falar que eles estão precisando. Sempre estão precisando. Eles não têm nenhum aporte de governo, não tem isso. É somente doações que os irmãos de outras igrejas da nossa entregam para eles. Mas, sem mais delongas, vamos lá. O nosso texto está em Gênesis 4, de 2 a 5. Gênesis 4, de 2 a 5. E assim diz a palavra do Senhor: depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Abel, por sua vez, trouxe primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta.
não se agradou. E irou-se, pois, sobremaneira Caim e pisoteou o âmbito semblante. Olha que coisa, né? Ele não dá o que é primícia e ainda fica invocadinho, né? E a consequência foi que cambaleou, caiu, né? Aí matou o irmão. Então, é importante a gente ter isso. Fazer como Abel, né? Que... Mas estou trocando as bolas aqui. Fazer como Abel, que deu a primícia. O Caim deu o que sobrou. Então é importante a gente dar com alegria. Eu sempre gosto de colocar isso. Quem dá com alegria, como o sol brilhará. Então é muito importante que essas coisas sejam, ficar bem claras, que o dinheiro não é para a igreja. O dinheiro é exclusivamente para a obra missionária, tirando o que nós precisamos para manutenção administrativa. Vamos agora cantar. Vamos ficar de pé, que fica mais... Está muito tempo sentado, né? Vamos esticar o joelho aí um pouquinho, né? O hino que está aqui, não sei se está no mesmo que você aí, que houve uma discrepância, né? 287. Igreja alerta. Salvador.
Agora nós vamos ter a oração de gratidão pelo diácono, né? E devemos lembrar de orar diariamente pelos missionários da Junta de Missões, porque é muito importante essas orações, até fazendo um link com a palavra do Elias agora. Quanto mais a gente está perto de Deus, menos chance a gente tem de cair e de fazer alguma bobagem. Então, vamos orar pelos esses missionários da Junta de Missões, que eles passam, vamos chamar assim, uma linguagem muito popular, eles passam um perrengue danado nesses locais que não tem recurso, não tem nada, eles contam com a nossa ajuda e de outras igrejas, mas é uma dificuldade muito grande. O missionário desta semana é o reverendo Messias Moura, Campo São Bento, na Paraíba, e o reverendo, nosso parceiro, Marcelino Oliveira, em Petrolina, Pernambuco. Oremos. Graças, Senhor, te damos pela bênção desse dia, de estarmos aqui reunidos em tua casa para louvar, bendizer o teu nome e aprender da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por todos os que vieram hoje. Abençoe também aqueles que não puderam vir. Nós, nesse momento, Senhor, agradecemos pelos dízimos e ofertas, em qual nós damos as primícias para Ti, Senhor, para a Tua obra, para esta igreja realizar todas as ações necessárias, para que nós possamos ajudar as juntas de missões, ajudar o sustento da igreja e ajudar o próximo, Senhor. Nós agradecemos, Senhor, pelo reverendo Messias Moura, que está no campo de São Bento, na Paraíba. Que o Senhor possa abençoar a sua família, o seu ministério. E também, Senhor, o reverendo Marcelino Oliveira, nosso velho conhecido de Petrolina, Pernambuco. Que o Senhor possa continuar a abençoar também a este ministério. Graças te damos, Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar, nos dar uma excelente semana e que nós possamos exercitar o amor ao próximo. Nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer a oração que o Senhor nos ensinou e depois da oração vamos ler em Números 6, de 24 a 26. Quem não sabe de cor, é a bênção apostólica. Hoje nós não temos... Araônica. É que aqui está a bênção apostólica, o pastor não está aqui. A bênção araônica é que Deus nos deixa escrito para que nós mesmos nos abençoemos uns aos outros, já que não tem o pastor para fazer a bênção apostólica. Vamos então orar e depois vamos ler Números 6, de 24 a 26. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos nos abençoar uns aos outros com essa leitura. Números 6, 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém.
Gostamos do nosso pós-lúdio e, por favor, aguarde o término do profissional de saída para se retirar.